agora eu queria chamar ao palco Felipe Bogotá, diretor executivo na Territória. Daniela Grelan, diretora executiva do Pacto Global Rede Brasil. E Tuane Nascimento, a Tux, diretora executiva do Perifa Connection. Eu queria ver. Bom, vamos lá. Para essa conversa, contamos com vozes que trazem diferentes perspectivas, local, regional e global, que nos ajudarão a refletir sobre os caminhos que queremos construir juntos. Vamos conversar com a nossa super jovem Tux. Além de diretora executiva no Perifa Connection, é cofundadora do Observatório das Baixadas. Você foi nomeada pela Powerlist 100, uma das personalidades negras mais influentes da lusofonia em 2024. Foi escolhida para o time de fellows da Fundação Skoll em 2025 e tem integrado os debates para que pauta racial esteja presente na agenda climática global, inclusive na COP. Você ocupa diversos espaços, é uma liderança que tem ampliado os debates e construído pontes. Bom, dá para a gente algum exemplo das periferias brasileiras que você considera símbolo de resiliência coletiva? E para você, o que significa, na prática, colocar as periferias no centro da filantropia? Obrigada pelo currículo. Boa tarde, gente. Fui apresentada. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo preso aqui, com umas joias não, né? Bijuterias douradas e prateadas, uma blusa do Perifa Connection branca, uma saia preta e um sapato preto. E, enfim, indo agora para essa parte das perguntas, coisa tranquila, né? Pergunta simples de ser feita, mas vou começar pela última. A perspectiva de dialogar as periferias a partir da filantropia, por si só, já começa com algo que ele é contrário, ele é antagônico. Porque eu acredito que a filantropia, como instituição, né, assim como a gente tem várias instituições, né, existem no nosso cenário, ela como instituição ela está estabelecida no que a gente considera como centro. Cultural, socioeconômico, político, financeiro, qual é que for. Mas ela está estabelecida a partir de um lugar do centro. E a periferia, como diz o nome, está construída nas margens. Então, necessariamente, elas são coisas que nasceram e foram construídas a partir de um processo histórico afastadas. E o primeiro movimento é um movimento feito por nós, na periferia, de chegar perto da filantropia e dar à filantropia a oportunidade de nos ouvir e de ouvir o que nós temos produzido, pensado e trabalhado para um país diferente. Então, esse movimento das periferias chegarem perto da filantropia, para mim, já é um movimento extremamente interessante que pode ser aproveitado e é aproveitado algumas vezes e que pode ser cada vez mais potencializado. Eu acredito também que esse diálogo, por ele ser, por natureza, contraproducente, deveria ser contraproducente pelas antagonias que ele tem, quando ele é feito, ele por si só já é extremamente radical, porque ele modifica um sistema que não foi feito para ser dessa forma. Então, por isso que a gente aposta nesse diálogo entre as periferias e a filantropia para cortar essa linha de divisão que é territorial, que é regional, que é política, que é social. É uma divisão estabelecida historicamente, mas que a gente tem feito um esforço para conseguir mobilizar. Então, acredito que isso faz com que a periferia entre para os centros. Eu não gosto muito de usar esse formato, apesar de usar bastante, que nem sempre a gente só faz o que gosta, essa análise do centro, da periferia estar no centro, porque eu acho que o nosso sonho é que os centros acabem, né? Que os territórios eles sejam autônomos e livres e soberanos, todos eles com a sua divisão de valor igual, e não que exista um formato de marginalidade. Mas usando esse formato, eu gosto de olhar, né? Tem o Samba da Mangueira, que ficou muito famoso, em 2019, que diz que nós queremos um país que não está, que nós
queremos um país, olhar para um país que não está no retrato. Eu gosto dessa frase, porque as pessoas, quando pensam nessa frase, pensam no retrato, não é só na foto. Eu penso no porta-retrato, que a periferia, ela pode não estar no retrato, mas ela está ali na margem. Ela é quem produziu, ela é quem fez todo o esforço histórico brasileiro, não está no retrato, mas que sustenta a foto. Ela está lá. Ela que faz a foto estar em cima, na nossa cabeceira, no nosso REC. Ela está ali. Então, mesmo que ela não esteja nomeada, ela está no formato. O que falta? Olhar para ela. Dar a ela o seu devido valor, dar a ela a sua devida atenção. Então, para mim, isso é um processo importante periférico. E por que isso é importante? Eu gosto muito numa frase do Milton Santos, que ele vai falar que o mundo ele é formado não só pelas coisas que existem, e sim pelas coisas que podem efetivamente existir. E muitas coisas que podem efetivamente existir, e aí foi como um amigo que deu o exemplo aqui, né, da questão da inteligência artificial. Não é algo que ele estava falando que não era possível. Pode, não existe, mas pode efetivamente existir. Tem muitas coisas que elas ainda não são produzidas, mas que no nosso imaginário e no nosso modo de pensar uma agenda política de Brasil, elas podem efetivamente existir. E as periferias brasileiras, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento de mulheres, diversos movimentos que têm transformado o país, têm pensado esses podem efetivamente existir. Eu acho que é nisso que mora esse processo de esperançar. Porque é nesse processo de você olhar para uma conjuntura que existe, uma realidade que existe, que não é para ser romantizada, que ela está ali, existe uma estrutura de desigualdade. Estava aqui o diretor da Fundação, então eu tive há pouco com eles numa pesquisa que eles fizeram sobre desigualdades brasileiras muito profunda. Então, a desigualdade ela é algo basilar para a construção do Brasil que a gente conhece, mas é algo que precisa e pode ser superado a partir da perspectiva periférica, a partir da construção do que a gente faz. E aí, eu costumava dizer uma coisa que agora eu já me corrijo. Eu usava muito, que eu também sou uma ativista climática, foi citado, que era... Eu falava sempre uma frase, né, que não tem nada mais sustentável, quando alguém vinha me perguntar qual é sustentável, não tem nada mais sustentável do que a sobrevivência. Não tem ninguém que vai ser mais sustentável que uma pessoa que precisa sobreviver, porque ela precisa reutilizar e reorganizar a vida dela num processo de reutilização de vida, de relações, de resíduos. Mas não é só sobre a sobrevivência, porque eu percebi que eu estava menosprezando a cultura popular, a cultura brasileira, que vem da perspectiva, o formato de vida que a gente vive, a despeito do que o Estado brasileiro faz, não é só porque a gente quer sobreviver, é porque a gente acredita num caminho de futuro de bem viver. É pela ancestralidade que os nossos povos indígenas, negros, nossos povos têm de construção, que a gente consegue pensar a superação do que está dado hoje para conseguir esperançar. Então, não é só pelo formato de sobrevivência, isso já seria muita coisa, porque não precisa e não tem tempo, tem 1 minuto. Quem quiser depois, quem não sabe, né? Eu acho que não precisa falar, mas quem não sabe, manda uma mensagem que a gente faz uma aula, a gente depois, né, vai falar. Não precisa contar todo o processo de desigualdade histórico brasileiro e a profundidade que existe isso e que afasta esses tipos de populações. Isso não precisa ser falado. Mas também tem que se olhar que o que faz com uma população que foi 300 anos escravizada, depois de ser escravizada, foi solta, sem nenhuma política pública existir até hoje como maioria populacional. Se fosse só a sobrevivência, já era absurdo, mas não é só isso. É um modo de cultura e de produção, e as periferias têm feito isso. Nós, através do Perifa Connection, mas de outras milhares de organizações, assim como tem eu que estou aqui falando, tem diversos jovens ao redor do Brasil que produzem diariamente nos seus territórios. O Brasil é uma grande periferia, majoritariamente do Brasil tem territórios periféricos, estão ali construindo políticas de bem viver para poder esperançar no futuro, que pode não ser o que a gente está vendo hoje, mas é o que permite que a nossa sobrevida e também a nossa vida, a nossa cultura, nosso território, nosso momento de socialização e nosso momento de coletividade. E é por isso que a gente tem que ter esperança na juventude. Eu amei que você disse que a gente tem caminhos para superar a desigualdade. Eu vou fazer disso um mantra também para mim daqui para frente. Porque, às vezes, a gente
né, falando de resiliência, em muitos momentos, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho momentos que eu fico assim, ai, nossa, será que eu não devia fazer outra coisa? Está tão difícil, né? Mas se a gente não tiver resiliência, não acreditar nesse esperançar, eu acho que a Tux traz essa energia da juventude para mostrar para a gente que é possível. Obrigada, Tux. E aí, para seguir da visão local para regional, olhando para a América Latina, né? O Felipe é hoje diretor executivo na Territória, na Colômbia, onde está bastante engajado com a pauta da filantropia comunitária. A gente tem trocado bastante, né, Felipe? Mas ele já atuou em outros 19 países da América Latina. Então, conhece muito bem essa realidade e eu queria que você abordasse uma questão que é comum a todos os países do nosso continente, a baixa confiança nas organizações da sociedade civil. E uma cultura de doação ainda oscilante, né? E o que você acha que pode mudar esse cenário? E, na sua opinião, fundações e institutos comunitários, é algo que a gente, né, uma pauta que a gente acredita muito, eles podem ter algum papel de construção de esperança nesse ambiente? Muito obrigado, Paula. Bom, eu sou colombiano, uma pessoa branca. Eu falo em inglês porque eu não falo português, infelizmente. Eu quero dar parabéns por esse evento que realmente está incrível. Bom, por que confiança, né? Eu trabalho já nesse setor há 16 anos. E eu acredito que a confiança pode contribuir com diferentes problemas da nossa região. A democracia, aumentar a conscientização de interdependência e resiliência. E eu acredito que a confiança envolve alguns fatores muito importantes que nós podemos compartilhar neste momento. A primeira é que esse ano nós sofremos um pouco. Por exemplo, o corte do apoio internacional dos Estados Unidos. Mas eu acredito que isso também é até um sucesso para nós, porque nós temos as nossas fraquezas como uma sociedade civil, mas seguimos trabalhando com essa filantropia comunitária. Estamos nos focando em ativos, soluções, atores e capacidades da comunidade. Temos muitas oportunidades à nossa frente. Uma por parte dos relatórios e outras do próprio campo, né? Da parte dos relatórios. E isso se relaciona com aquele estudo da Charity Aid Foundation e aquele relatório da Lilly School for Philanthropy. A conclusão ela é muito clara nesses relatórios. É a de que nós temos essa oportunidade de aumentar a filantropia, melhorar a filantropia na nossa região. Mas para isso é preciso investir no ecossistema, investir em infraestrutura e em mecanismos e canais. Este é o papel que está sob nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como ecossistema, diferentes atores, organizações de sociedade civil, as ONGs, multilateralismo, doadores, etc. Então, essa é a primeira oportunidade. A segunda oportunidade é que nós já temos as soluções. Deixa eu compartilhar com vocês alguns exemplos. Durante a pandemia do Covid-19, as comunidades demonstraram que, sim, elas têm essa infraestrutura, assim como as relações, as redes, a coesão social e excelentes relações entre as comunidades para lidar com esse tipo de problema. Talvez essa ideia de que temos essa dependência somente de outros atores não seja tão verdade. Outro exemplo são as fundações territoriais ou comunitárias, né, na América Latina. Esse tipo de organização, tanto radicais quanto localmente, acabaram mobilizando somente em 2024 75 milhões de dólares, recursos locais, articulando diferentes atores e capacitando organizações de sociedade civil. Atualmente, há 60 tipos de organizações dessas na América Latina, e nós acreditamos que pode ser uma excelente ideia de trabalhar assim com territórios. Por exemplo, também na Colômbia, há um ano atrás, nós lançamos um fundo de regeneração. Um fundo
para começar a regenerar o nosso país em diferentes tópicos, seja meio ambiental, econômico, educacional, cultural. E nós estamos financiando mais de 100 iniciativas no país. E a parte mais importante desse mecanismo, que é um mecanismo coletivo, que é feito por territórios e do território, não somente para territórios, ou seja, é uma solução coletiva. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando desses exemplos e de todos esses tópicos e como isso se relaciona com confiança. Bom, de todas as maneiras. Por quê? Se nós investimos para melhorar o nosso ecossistema e fortalecer as capacidades dos atores locais, nós podemos aumentar a confiança, a interdependência e a nossa resiliência. Para resumir, eu quero convidar vocês para fazer 5 coisas. São atores diferentes, convites diferentes. E eu tenho alguns convites aí para esses 5 atores especiais. O primeiro são para as organizações comunitárias. Para esse tipo de organização, por favor, liderem com proximidade. Desenhem ou projetem essa agenda e estabeleçam objetivos, porque as comunidades são os protagonistas das soluções. Então, por favor, estabeleçam os objetivos importantes. Todos eles vêm da comunidade. Para os intermediários, como, por exemplo, fundações comunitárias ou organizações de suporte e filantropia, construam infraestrutura para soluções locais. Invistam em processos a longo prazo. Recebam esses projetos porque precisamos desse tipo de atuação. Para as corporações e fundações privadas, invistam em filantropia catalística. Por favor, aceitem o risco. Aceitem o risco para podermos ter soluções disruptivas. Acredito que o capital tem essa responsabilidade. Para os filantropistas, aqueles de alto nível, não se trata apenas da capilaridade, mas também se trata de compartilhar a sua voz com outros filântropos. Vocês têm essa capacidade de influenciar outros atores para aumentar essa capilaridade. E final, para o setor público. Bom, para muitos na nossa região, nós já temos alguns estudos, né, mostrando que o meio ambiente aqui na nossa América Latina precisa de muitas melhorias. Por exemplo, criar melhores ferramentas e talvez melhorar os espaços de inovação onde o capital possa fluir de maneira mais fluida. E, obviamente, também sabemos quais são as restrições para as sociedades civis, né? E nós todos temos um papel. Cada ator tem um papel em construir um ecossistema melhor, que pode melhorar a nossa interdependência e resiliência na região. Muito obrigada, Felipe. Acho que essa questão de investir na infraestrutura para a filantropia é fundamental para o desenvolvimento da cultura de doação, para o desenvolvimento da filantropia comunitária e essa ideia também das comunidades protagonistas. Acho que, além de você trazer um tema que a gente sempre trabalha, que é essa... A gente percebe aqui no Brasil que grande parte da filantropia é avessa a risco, né? É difícil, às vezes os empresários tomam riscos nos seus negócios que eles não tomam na filantropia, enquanto a gente entende que é um terreno de experimentação, como foi colocado até no painel inicial, né? De que é um espaço para experimentar, para tomar risco, para trazer inovação. E com isso eu queria ir para um olhar mais global. A Daniela Grelan é diretora executiva do Pacto Global Rede Brasil, mas uma grande amiga desde a época de Avon. E você está à frente de uma rede brasileira, mas você faz parte de uma rede global. E eu queria que você trouxesse esse olhar mais amplo, olhando para o engajamento das empresas, né, da rede para o atingimento dos ODSs e nessa atuação filantrópica, né, nessa atuação de investimento social privado. Muito obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer reencontrar aqui os amigos do IDES e do setor de filantropia, onde eu atuei nos últimos 9 anos, antes de me juntar ao Pacto Global Rede Brasil.
eu queria trazer realmente um panorama global. E, para isso, vale a pena a gente olhar para os dados que nos foram trazidos no relatório de progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram divulgados há 2 meses atrás, em julho, né, desse ano. Esse relatório de progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não trazem só o trabalho da filantropia, mas é um retrato do avanço de todos nós, como setor privado, filantropia, governos, estão todos lá, e na nossa capacidade coletiva de mover a humanidade em direção a esses consensos expressos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pois bem, de uma forma geral, primeiro, as boas notícias. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que olham para uma Agenda 2030, né? A gente tem mais 5 anos para alcançá-los, eles ainda estão, por assim dizer, ao nosso alcance. Ainda são possíveis de ser alcançados. E a notícia não tão boa, não no ritmo que estamos indo e não de forma desagregada como estamos indo. De uma forma geral, os países, né, a comunidade global, evoluiu em 35% dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Evoluímos no acesso das crianças à educação, evoluímos na saúde, na erradicação de algumas moléstias, evoluímos no acesso de grande parte da população mundial a políticas de proteção social. Mas isso corresponde, grosso modo, a 35% dos indicadores dos ODS. Em 48% dos casos, nós evoluímos, mas não na velocidade necessária para alcançarmos a Agenda 2030. E em 18% dos indicadores, nós não só não evoluímos, mas regredimos, ou seja, caminhamos na direção oposta. Ou seja, a gente ainda tem problemas muito sérios e basta contemplar os seguintes dados que trazem um resumo desse quadro. 1 em cada 10 pessoas no mundo ainda se encontra aprisionada numa situação de extrema pobreza. Do ponto de vista climático, né, e das questões ambientais, nós acumulamos, né, como o maior índice da história de CO2 na atmosfera, e no ano passado, 2024, foi o ano mais quente registrado, e nós ultrapassamos aquele limite de 1,5 grau de aquecimento global em relação à média dos tempos pré-industriais. Ou seja, são muitos os desafios, os conflitos regionais são muitos, e isso resultou no mundo no deslocamento forçado de aproximadamente 120 milhões de pessoas. Os desafios, portanto, são muito grandes. O que nos traz ao tema de ação coletiva. Ou seja, o que a gente precisa para avançar na velocidade e na escala que o mundo demanda? A gente precisa de ação coletiva. A gente precisa ter objetivos comuns, como você falou, e esses objetivos comuns estão expressos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegar num consenso entre todos os Estados-membros do Sistema das Nações Unidas, hoje em dia, é quase um milagre. Se vocês observarem os discursos que foram feitos ali na Assembleia Geral na semana passada, vocês vão ver que os chefes de Estado discordam em quase absolutamente tudo. O fato de que nós conseguimos, há 10 anos atrás, chegar a um acordo sobre os 17 objetivos que todas as nações devem perseguir, é praticamente um milagre. Então, não é hora mais de nos concentrarmos tanto no que deve ser pactuado, mas estamos na segunda metade da década da implementação. E nessa segunda metade da década da implementação, precisamos avançar de forma coletiva. E a filantropia faz parte disso, né? A filantropia traz esse impulso de inovação. A filantropia atua nesse espaço que não está em busca de votos, nem em busca de resultado financeiro, e que tem a licença para trabalhar numa lógica de colaboração. Ao contrário, por exemplo, do setor privado, que atua na arena de competição por criação de valor econômico, e ao contrário da política, que atua na arena de disputa por poder. Né? A filantropia atua sob a égide da colaboração. E é aí que vem a nossa grande razão para esperançar. Eu tenho mais um tempinho.
2 minutos? Então, trago mais algumas razões para a gente esperançar. E eu me refiro a um outro estudo publicado pelo Pacto Global do mundo inteiro, que falou com mais de 1.200 CEOs em 128 países e que busca captar o sentimento prevalente entre esses líderes empresariais em relação aos desafios que nos interpelam como humanidade. E é muito interessante que as empresas, ao contrário das divergências que a gente vê nos discursos políticos, elas têm um sentimento muito comum, digamos assim. Para 88% dos CEOs entrevistados, o business case, ou o racional de negócios da sustentabilidade, é muito mais forte hoje do que há 5 anos atrás. Ou seja, no meio empresarial, entre as empresas que precisam enfrentar a tarefa de sobreviver no mundo real, onde os desastres ambientais acontecem, não existe mais muita dúvida se a sustentabilidade deveria estar no centro das estratégias e das operações do setor privado. E para 99%, olha só, quase um consenso de 100% desses CEOs, a decisão é de manter ou ampliar os investimentos em sustentabilidade, entendendo que ele é um imperativo de sobrevivência dos negócios. Isso também é uma razão para esperançar. Você é fantástico, gente. Acho que a Dani traz, né, essa questão do lado positivo da interdependência, né, que é o fato de que a gente pode colaborar, que a gente pode se ajudar. A interdependência pode ser uma força, né? Essa ideia de que a gente pode se juntar para transformar. E, ao mesmo tempo, o lado negativo, né, de que todos os problemas são interdependentes. Né? Se você não consertar a saúde, você não conserta a educação, e você não conserta a inclusão produtiva, e assim vai. Né? Os problemas estão todos interdependentes. E aí, Dani, eu queria que você teve agora recentemente na Climate Week. Então, a ideia é um pouco a gente fazer aqui já uma fala já tentando fazer um resumo do dia, né? E aí a Tux e o Felipe ficaram com essa incumbência de pensar em coisas de destaques do que eles ouviram ao longo do dia. Mas no seu caso, como você teve lá na Climate Week, eu queria que você trouxesse isso. O que você viu lá? O que te chamou a atenção? Né? O que pode trazer esperança aqui para essa audiência? Olha, eu voltei com muito orgulho de ser brasileira. Isso acho que a gente tem que ter mesmo. Sinceramente, um país que se reconhece como uma potência socioambiental, que de fato é. O Brasil é bom aluno, referência e celeiro de soluções inovadoras nas energias renováveis e, curiosamente, no ODS 17, que a gente sente falta de mais colaboração, mas o Brasil é referência global em formação de parcerias e meios de implementação. Então, eu ouvi muitas discussões lá, e muitas delas giram em torno do financiamento necessário para viabilizar essas inovações, essa transição, essa adaptação climática. E há muito o que ser feito em termos de renovação dos instrumentos financeiros, redução de risco, para que essa lacuna de 1,3 trilhões de dólares que se estima para financiar a adaptação, a transição climática seja uma realidade. Mas, acima de tudo, eu voltei com uma noção muito clara de que o Brasil tem muito a dizer ao mundo no que diz respeito a desenvolvimento sustentável, seja na agricultura regenerativa, seja na matriz de energia sustentável, seja na formação de parcerias e meios de implementação. Em outras palavras, eu voltei com muito orgulho de ser brasileira, e eu acho que a COP reafirma esse papel protagonista do Brasil em diplomacia climática, mas também na busca consistente ao longo dos anos de soluções que se firmam globalmente como referência para o mundo inteiro. Que lindo. Eu também tenho um baita orgulho de ser brasileira. Acho que a gente tem que se orgulhar mesmo. Além de ser um país que é uma potência, a gente tem exemplos incríveis que a gente ouviu aqui ao longo do dia. E, com isso, queria perguntar para você, Felipe, o que te fez refletir, que você ouviu ao longo do dia? O que te trouxe um aprendizado novo? Algo que te levou para uma análise diferente, né, daquilo que você imaginava? Conta para a gente alguns destaques para você ao longo desse dia. Muito bem. Eu gostaria
de criar uma conexão entre uma experiência de ontem, porque ontem eu tive o privilégio de participar do programa Transformando Territórios em um bairro aqui em São Paulo, não me lembro o nome, desculpe, mas um projeto nesse bairro, o nome do projeto era Negócio de Impacto na Periferia. E esse conceito me pegou. Por quê? Em muitas situações, ou em muitas oportunidades, nós falamos sobre negócios de impacto. E nós acreditamos que esse conceito está mais relacionado com esses cenários aqui onde estamos. Mas ver lá numa comunidade um negócio de impacto na periferia foi excelente. Por quê? Eu vou tentar criar uma conexão com a sua pergunta daqui a pouquinho. Porque durante aquela oportunidade, eu percebi que precisamos investir em soluções locais que podem ganhar escala. Então, há soluções, há oportunidades, mas talvez nós precisemos dessa ação coletiva, talvez precisemos reunir diferentes tipos de recursos e conhecimentos para tentar dar escala às soluções que já existem nos diferentes territórios e nos nossos países. Eu não compro essa ideia de uma dependência internacional na América Latina. Não sei, eu acho que isso é um mito. E eu gostaria de dizer que eu me lembro de um indicador. Vocês sabem que 67% da construção urbana na nossa região foi produzida pela população? Eu gosto desse dado porque nós estamos criando o nosso futuro, ou o nosso presente, ou o nosso passado, não tenho certeza. Eu me lembro da conversa de hoje de manhã. Mas durante esse evento, eu vi que, primeiro, investimento, ação coletiva, dar escala a soluções locais e talvez assumir alguns riscos, talvez sejam formas de entregarmos esses resultados. E, finalmente, a capacidade da sociedade civil é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de ir até o ambiente familiar ali. E eu, na verdade, durante o almoço, me sentei na mesa sobre pesquisas e doações. E houve um tema comum, a capacidade das organizações da sociedade civil de receberem o financiamento e de serem responsabilizados. E eu pensei, isso é um problema para diferentes pessoas. Então, fica bastante claro que há, sim, alguns desafios que talvez possamos trabalhar de forma coletiva para resolvê-los. Não sei, só algumas ideias que eu tive durante o dia. E agora você, Tux, o que você ouviu, que você achou interessante, que você acha que vale a pena ressaltar, ou que você achou não interessante, falou, poxa, eu não concordo. Traz um pouquinho aí a tua visão sobre como é que foi, o que você viu ao longo do dia e o que te fez assim refletir. Boa. Tem bastantes coisas, mas a mesa, acho que foi a mesa das 3, teve algo que me tocou muito, que foi a pessoa que estava sentada lá do lado da Ana. Sou péssima com nomes, mas ela falou como não é averso ter confiança e monitoramento nos projetos. Eu acho que isso foi algo extremamente importante de ser dialogado, porque eu já ouvi com algumas frequências e também já percebi essa falta de, não de confiança, mas esse incômodo da filantropia com os projetos de território de base, né? E você falou um pouco disso, dessa lógica do avesso ao risco. Eu ouvi alguém falando da lógica de vale a pena doar. Problemático, né? Porque só a doação por si só é óbvio que vale a pena, né? Porque a doação deveria ser por si só o ato de doar, mas tudo bem. O retorno da doação também é importante. Mas eu acho que algo que eu vou falar, pelo menos da onde que eu vejo, não existe projeto de periferia que não tenha impacto. Não existe. Todo projeto que tem trabalho de periferia tem impacto.
E tinha impacto antes de vocês da filantropia estar lá. Vai ter quando vocês não estiverem mais lá. Antes do CNPJ estar lá, vai continuar tendo se o CNPJ deixar de existir. Porque não é sobre essa cultura. É sobre a cultura do território, do nós por nós, do formato de fazer, da continuidade. E isso eu acho extremamente importante, porque uma coisa que a filantropia não pode fazer é deixar morrer ou afetar os territórios de tamanha forma que se perca a cultura coletiva do território que sempre foi a partir da continuidade. A continuidade não pode ser interrompida por um formato errado, ou um formato que ainda está experimental. Se for para errar, a doação é para errar para o lado de vocês, não para o nosso. Porque vocês podem errar, não nós. Um erro meu é um jovem assassinado, 15 crianças sem alimentação. Os dados para nós são a realidade, não é só um formato de monitoramento. E aí eu estou falando isso por quê? Porque eu acredito nessa fala de que é possível fazer as duas coisas. E a filantropia tem que ter esse papel de dar a nós as ferramentas que vocês dizem ter, que vocês desenvolveram, para que a gente possa aprender esse formato e que a gente tenha um diálogo. Porque não é porque a gente não está falando a sua língua que a gente não está dizendo algo que é importante. Às vezes falta tradução também. Então, né, Felipe está aqui falando em outra língua. Ele está falando várias coisas importantes. A tradução está ali. Então, essa cabine de tradução tem que estar em todos os projetos. Para que a falta de comunicação, a falta de entendimento, o afastamento de realidade, porque tudo isso existe. Afastamento de realidade não impeça que o trabalho tenha continuidade. Porque o interrompimento, às vezes a intervenção em um território, em um projeto, com um formato, pode encerrar a continuidade. Eu não acredito que isso seja o papel da filantropia. Eu realmente acredito que o papel da filantropia é um pouco do que Dani estava falando, muito do que Dani estava falando, que é essa perspectiva da colaboração. Então, apostando na colaboração, abrindo nossas portas, nossos territórios, para que vocês possam entrar. Para finalizar, que eu não vi a plaquinha, mas acredito que esteja acabando, eu acredito muito na frase do Frei Beto, que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, eu acredito muito nisso, que nós vamos pensar um Brasil diferente a partir do território onde a gente está pisando. Não há problema, mas não há necessariamente um motivo de impedimento para que a gente não dialogue, porque a gente tem que ter diversidade, multiplicidade a partir dos locais que a gente está, porque é justamente para isso que existem essas diferenças. Mas isso não pode ser um motivo impeditivo e que atrapalhe os projetos de existirem. Então, acho que a filantropia ela pode caminhar para esperançar, para melhorar. Esse fórum pode funcionar para a gente sair daqui pensando os formatos de colaboração e de esperança a partir da confiança, que é algo que é importante ser feito dos dois lados, que a gente também tem que confiar. E, para finalizar mesmo, Renata não está mais ali, mas é um exemplo claro. Eu acho que a gente, quando tem bons exemplos, tem que dar. É do Instituto Neoenergia. Eu sempre falo que eu quero ter uma audiência igual o Instituto Neoenergia foi. Eles me ouviram falar no GIF, depois me chamaram e falaram, olha, a gente adorou, confia em você, a gente quer dar o dinheiro. Vocês fazem o que vocês quiserem, a gente quer dar, apresenta o projeto. E hoje, a gente tem um projeto incrível. E elas nos ensinaram o que é monitoramento, elas nos cobraram. Não, vai por esse caminho. O que falta? É uma pessoa? Então, eu vou botar como obrigatório aqui na porcentagem a gente ter isso aqui para o monitoramento, que aí vocês também cedo. A gente foi conseguindo dialogar a partir de diversas perspectivas. Então, usando um exemplo real de filantropia e organizações, porque isso mostra que, sim, é possível. É confiança dos dois lados e também perspectiva de que a colaboração é o nosso esperançar entre filântropos e ativistas, empreendedores sociais, cada um usa o nome que quer. Maravilhoso, maravilhoso. A gente falou bastante hoje ao longo do dia sobre confiança, né? Um tema que foi, voltou, mas acho bem bacana. O IDS faz muita avaliação de impacto e a gente tem muito esse olhar do monitoramento respeitando a cultura do território, respeitando a escuta, né? Acho que isso é fundamental para qualquer estabelecimento de um relacionamento.
a escuta e a confiança. E acho que você trouxe muito bem essa ideia, que foi, acho que em vários painéis a gente teve esse tema surgindo. E Felipe trouxe aí, né, soluções locais, ações coletivas, escalar o que funciona. Acho que esses também são pontos bem interessantes. Eu vou trazer o meu, que mexeu muito comigo, porque eu tomei a decisão de ir para o terceiro setor a partir dos filhos. Né? Eu tenho 3 filhos, e aí na primeira gravidez eu fiquei incomodada, na segunda um pouco mais, na terceira eu falei, não, chega desse incômodo, vamos fazer uma mudança. E aí eu fui para o terceiro setor. E o Daniel Munduruku trouxe, né, essa pergunta: você é um bom ancestral hoje? E eu acho que ficou para mim tão forte, porque eu falei, não quero, o que eu vou falar para eles? Que, né, eu trabalhava no mercado financeiro, que eu faço dinheiro, eu queria falar para eles, não, eu faço muita coisa legal para o mundo. E era um pouco esse desejo de ser um bom ancestral mesmo, de que ficasse para eles essa ideia de que é possível contribuir e que eu fazia essa contribuição. E com isso, gente, eu queria passar a palavra para vocês, para essas palavras finais, né? O que é o esperançar para vocês? Como é que vocês dão mais esperançar para essa turma que está aqui nos assistindo, resiliente aqui no finalzinho do nosso fórum, para a gente depois partir para o encerramento? Tux? Eu falei tudo. Já falou achei tudo? que eram meus últimos momentos, eu desesperada para falar. Desculpe, inclusive a tradução, eu sempre esqueço. Então, uma também frase, o pessoal da Tux. Libras, eu sempre falo rápido. Eu acho que é essa perspectiva de olhar as periferias. Vou levantar para fazer, mexendo a nossa camisa, né? Viver as periferias para ver o poder da periferia para a periferia poder viver. Eu acho que é uma frase que diz muito sobre tudo, e a filantropia pode viver um pouco desse poder da nossa periferia para a gente junto conseguir fazer as periferias continuarem vivendo nesse país. A gente conseguir mudar esse país, né? Dani? Gente, que delícia ouvir a Tux. Para com isso, injeção de ânimos. Não precisa nem de conceito, a gente já sai daqui esperançando. Eu tenho certeza que alguém já deve ter falado isso antes de mim, né? Mas eu adoro o conceito de esperançar, e parabéns ao IDES por ter escolhido esse conceito para pautar o encontro de filantropos desse ano. Porque, e eu tenho certeza que já citaram isso, mas não, desculpa se duplicado. O que nos ensina Paulo Freire? Esperançar é diferente de esperança. Esperança é espera. Esperançar é ação, é se levantar, é juntar-se ao outro para nos movermos em direção ao pacto que a gente quer estabelecer com o futuro. Eu adoro esse tema e queria dizer que esperançar, para mim, é uma escolha de vida, não é uma afirmação sobre probabilidades, se eu sou otimista, se eu sou pessimista. É uma escolha de vida no sentido de afirmar a nossa potência, de afirmar o valor da vida, de escolher todo dia trabalhar pelo que vale a vida valer a pena. Então, quero agradecer por esse tema, por esses encontros e por sair daqui renovada, né? Porque é verdade que a gente enfrenta 1000 razões para desanimar todos os dias, mas no fim do dia a gente faz essa escolha, né? Porque a gente não pode desistir da vida, porque a gente não pode desistir da colaboração, porque a gente não pode desistir do futuro que a gente constrói a partir de hoje. 5 pontos específicos, muito específicos. O coração aberto para todos, como o Davi já mencionou. Ser humilde, porque somos humanos. Ouvir uns aos outros, porque precisamos escutar o que temos a dizer. O paradigma do cuidado. Eu falei sobre isso ontem, na verdade. Enquanto terceiro setor, nós precisamos cuidar uns dos outros. Eu adoro a evolução tecnológica, mas por esse motivo, precisamos ainda mais cuidar uns dos outros. E, finalmente, a perspectiva da regeneração, a perspectiva regenerativa. Nós precisamos nos curar do nosso trauma e da nossa desconexão entre humanos e natureza. Para mim, isso é esperançar.
Bom, chegamos ao final da 14ª edição do Fórum e eu, como sempre, chego a esse final muito, muito inspirada. Acho que esse ano em especial, a gente não poderia ter escolhido o melhor tema mesmo. Eu estou muito, muito feliz, muito orgulhosa que a gente escolheu esse tema. Certamente enfrentamos enormes desafios, mas vimos ao longo do dia de hoje como isso não nos paralisa. Como disse, também vou falar Paulo Freire, né? Já várias pessoas falaram. Mas vamos lá, cada um está falando uma frase. Que cunhou o tema esperançar. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. O dia de hoje celebrou os sonhos e a teimosia de pessoas que agem na busca de um mundo mais justo e sustentável. Que esse dia tenha trazido esperança para vocês, como trouxe para mim. Que saiam, que não começa, André. Que saiam daqui tendo aprendido algo, conhecido alguém, refletido sobre um ponto que nunca haviam pensado. Vou explicar, porque ela começa a chorar, e aí ela olha para mim, e aí eu tenho vontade de chorar também. Mas eu não vou chorar. Mais uma vez, em nome do IDES, agradeço aos especialistas. Especialistas maravilhosos, né? Que estiveram conosco durante esse dia tão especial, compartilhando seu conhecimento e seu tempo conosco. Agradeço também aos convidados que estão aqui, a audiência online, pela participação em mais um fórum. Tivemos mais de 1.500 visualizações online hoje. Não é incrível? Brasil inteiro. E eu agradeço a minha maravilhosa equipe IDES, com quem eu sempre aprendo, que me emociona com as nossas conversas, inquietações, e que me ajuda. Também, quando eu fico assim, paralisada, eles me ajudam a lutar por um mundo melhor. Eu queria que vocês se levantassem. Agora sim, uma salva de palmas. Vocês são demais, e é verdade. Às vezes eu fico um pouco desanimada e aí vocês me trazem uma injeção de ânimo com as suas inquietações. E eu agradeço a equipe da Cirim, da PHD, da Fundação José Paiva Neto e a todos que trabalharam hoje nesse evento, para que a gente pudesse estar num lugar tão especial e que espero que vocês tenham se sentido acolhidos como a gente gostaria. Agradeço a Isabela Paspal e a da Terra por terem presenteado nossos palestrantes com um delicioso café orgânico. E, por fim, mas não menos importante, agradeço mais uma vez, de coração, aos nossos apoiadores, porque só com o apoio de vocês esse evento foi possível. Nossos parceiros Global Philanthropy Forum e Charity State Foundation, apoiadores Master, que contribuíram com todos os projetos de conhecimento do IDES neste ano. Fundação Bradesco, Fundação Itaú, Fundação Sicredi, Movimento Bem Maior. Apoiadores Ouro, Fundação ArcelorMittal e Fundación Mafre. Apoiador Prata, Mott Foundation. Apoiadores Bronze, Fundação Bracel, Fundação Grupo Volkswagen, Fundação José Luiz Setúbal, Instituto Cicobi. Apoiador institucional, a Unicef. E a revista Alliance e Stanford Social Innovation Review Brasil, nossos parceiros de mídia. Eu queria agradecer também, com muito carinho, a quem optou, na inscrição desse evento, pelo ingresso doação. Vocês foram muito generosos, muito, muito, muito obrigada. Todas as doações serão revertidas ao nosso Fundo de Fomento à Filantropia, que apoia iniciativas para o fortalecimento do investimento social privado e da cultura de doação no Brasil, como este evento. Muito obrigada. Arrecadamos, até o momento, R$ 5.030, e com o matching da Mackenzie Scott, a gente totaliza R$ 10.060. E caso você não tenha feito a sua doação, fica à vontade. Pode contribuir por meio do QR Code que está no seu crachá ou pelo link que está no chat do YouTube. Bom, antes de encerrar, eu queria reforçar o convite aos que quiserem participar do Global Philanthropy Forum, nosso parceiro na realização deste evento. O Global Philanthropy Forum vai acontecer entre os dias 18 e 20 de março de 2026, em São Francisco. Como em outros anos, o IDES está organizando uma delegação brasileira. Quem tiver interesse em nos acompanhar, entre em contato conosco. Coloquem também na agenda
O Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais 2026 vai acontecer no dia 27 de agosto. Coloquem na agenda, não se esqueça. Queria lembrar também que todas as sessões que tivemos hoje foram gravadas e serão disponibilizadas depois no nosso canal no YouTube. Indique para amigos e colegas, vamos expandir a nossa comunidade. Quem usou fones de tradução, Felipe? Por favor, deixe sobre a mesa ou entregue à nossa equipe. Desejo um ótimo final de dia para vocês. Eu vou dizer que chega nesse momento, é uma delícia. Porque tem muita gente que brinca comigo e fala, é a noiva, a noiva. Eu falei, que noiva? Eu não curto nada da minha festa de casamento. Eu vou curtir agora, que a gente está realmente encerrando. Mas antes eu queria lembrar que vocês preencham a ficha de avaliação. Ela é muito importante para nós, para os nossos apoiadores e para que a gente melhore ainda mais este fórum. Sigamos, gente, com muita, muita, muita coragem para esperançar. Até o próximo fórum.